Louvado e engrandecido seja o Senhor de toda glória, o Rei dos Reis, o Senhor por excelência, o Deus Altíssimo, aquele que era, que é e que há de vir. Ele age e interage desde sempre. Neste momento, nós vamos conversar um pouco sobre as 10 pragas do Egito, que se encontra no livro de Êxodo, do capítulo 7 ao capítulo 12. Nós contemplamos na história de Israel que, na época de José, filho de Jacó, enquanto José estava vivo, o povo estava na terra de Gósen e o povo prosperava, crescia. Após a morte de José, enquanto os anciãos da época de José estavam vivos, eles também caminhavam bem. Mas, passo a passo, o quadro da história deste povo foi mudando e esse povo se tornou escravo do Egito. E o contexto da escravidão deu-se em um período de 400 anos. Foi um período em que o povo rogava a Deus que os libertasse. E Deus levanta Moisés, que filho de Hebreu, nascido no Egito, na época em que os egípcios deram ordem para todo menino que nascesse das hebreias fosse morto, Moisés foi poupado, foi conservado e foi criado como filho da filha de Faraó. E você vai contemplar um contexto em que ele vive no Egito, do nascimento até os 40 anos, e aos 40 anos, ele é retirado da terra do Egito, porque ele inventou de defender os hebreus. E o que é que acontece? Moisés defende os hebreus, matando um egípcio. E quando foi no dia seguinte, depois dessa morte, ele vai defender. Estão os hebreus entre si, não caminhando muito bem, quando Moisés aparece a eles, e aí vem aquela indagação se Moisés queria fazer com eles assim como fez com o egípcio. E isto provocou a saída de Moisés do Egito. Moisés já era homem feito. Um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Isso, capítulo 2, verso 11. Viu também um egípcio batendo num israelita, um patrício seu. Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém, ali matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro: por que você está batendo no seu patrício? O homem respondeu: quem pôs você como chefe ou como juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e pensou:
já descobriram o que eu fiz. Quando o rei do Egito soube do que Moisés havia feito, quis matá-lo. Porém, ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Jetro, o sogro, o sacerdote de Midian, tinha 7 filhas. Certo dia, quando Moisés estava sentado perto de um poço, elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber às ovelhas e às cabras do seu pai. Então chegaram alguns pastores e começaram a enxotar as moças dali. Porém, Moisés se levantou e as defendeu e deu água aos animais. Quando elas voltaram ao lugar onde o seu pai estava, ele perguntou: por que é que vocês voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio, um defensor dos pastores, tirou água para nós e ainda deu água para os nossos animais. E onde ele está? Perguntou Jetro. Por que vocês o deixaram lá? Vão chamá-lo para que venha jantar com a gente. Depois Jetro convidou Moisés para ficar morando ali, e ele aceitou. Então Jetro lhe deu a sua filha Zípora em casamento. Quando ela teve um filho, Moisés pôs nele o nome de Gerson e disse: sou hóspede em terra estrangeira. Alguns anos depois, o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritavam pedindo socorro, e os seus pedidos chegaram até Deus. Deus ouviu os gemidos deles e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Aí nós vamos ter todo um contexto em que Deus fala com Moisés, Deus prepara Moisés. Deus fala com Moisés no capítulo 3, o poder de Moisés para fazer milagres no capítulo 4. Ainda no capítulo 4, Moisés volta para o Egito, segundo a vontade de Deus. Moisés e Arão falam com o rei do Egito. Isto no capítulo 5. Final do capítulo 5 e início do capítulo 6, Moisés fala de novo com Deus. Aí no capítulo 6, Deus chama Moisés. Ainda no capítulo 6, os antepassados de Moisés e Arão. Ainda no capítulo 6, novamente Deus fala com Moisés. Isso vai até o capítulo 7, verso 7. Arão e o bastão, no capítulo 7, os versos de 8 a 13. E depois desse contexto, vem exatamente as 10 pragas do Egito, que está, como disse antes, no capítulo 7 e vai até o capítulo 12. E quais são as 10 pragas? A primeira praga é a água vira em sangue. E destaca-se no capítulo 7, verso 19, que diz o seguinte: e o Senhor disse também a Moisés: diga a Arão que pegue o bastão e estenda a mão sobre os rios e os canais, os poços e os
reservatórios, para que as suas águas virem sangue. Assim haverá sangue até nas tigelas de madeira e nas jarras de pedra. Esta é a primeira praga. Moisés e Arão apresenta o fato, mas o rei do Egito não deixa o povo sair de lá. A segunda praga é a infestação de rãs, capítulo 8, verso 5, que diz o seguinte: o Senhor Deus disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda o bastão sobre os rios, os canais e os poços e faça com que as rãs saiam das águas e cubram a terra do Egito. E assim aconteceu a segunda praga. A terceira praga é a praga de piolhos. Capítulo 8, verso 16. O Senhor Deus disse a Moisés: diga a Arão que bata na terra com o bastão, para que em todo o Egito o pó vire piolhos. E assim aconteceu. A quarta praga é a praga das moscas, conforme Êxodo 8, verso 24. Assim fez o Senhor, e entraram grandes enxames de moscas no palácio do rei e nas casas dos seus funcionários. E por causa das moscas, houve muito prejuízo no Egito inteiro. A quinta praga é a morte dos animais, conforme capítulo 9, versículo 6. No dia seguinte, o Senhor fez como tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, porém não morreu nenhum dos animais dos israelitas. Em seguida, tem-se a epidemia dos tumores, que é a sétima praga. Esta se encontra no capítulo 9, versículo 10. Assim, Moisés e Arão pegaram cinza e ficaram de pé na frente do rei. Moisés jogou a cinza para cima e ela produziu tumores que viraram úlceras nas pessoas e nos animais. Isto a sexta praga. A sétima praga é a chuva de pedras, conforme capítulo 9, verso 22. Então o Senhor Deus disse a Moisés: levante a mão para o céu e cairá chuva de pedra em toda a terra do Egito. Cairá sobre o povo, sobre os animais e sobre todas as plantas do campo. A oitava praga, a praga dos gafanhotos, ou enxames de gafanhotos, conforme capítulo 10, verso 12. Diz o texto: aí o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que venham gafanhotos. Eles virão e comerão todas as plantas da terra, tudo que a chuva de pedra não destruiu. E assim se deu a oitava praga. A nona praga é a escuridão, que é uma grande escuridão, conforme capítulo 10, versículo 21.
Diz o texto: então o Senhor Deus disse a Moisés: levante a mão para o céu, a fim de que em todo o Egito haja uma escuridão tão grossa que possa até ser tocada. E a 10ª e última praga é morte dos filhos mais velhos dos egípcios, conforme capítulo 12, verso 29. Diz o texto: à meia-noite, o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito, desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro, que estava na cadeia, e matou também a primeira cria dos animais. Assim aconteceram as 10 pragas no Egito. E se você perguntar por que aconteceram as 10 pragas, porque Deus conduzia Moisés e Arão para falar com Faraó, para que liberasse os hebreus, os israelitas, para irem adorar ao Senhor. E ele não consentia. E por ele não consentir, Deus foi tratando com este rei e com este povo, ou seja, com os egípcios, mostrando que os deuses os quais eles serviam eram deuses que o soberano Deus podia vencê-los em qualquer momento e em qualquer lugar e em qualquer hora. E assim tudo aquilo que eles endeusavam, Deus mostrou que ele era soberano e continua sendo soberano ainda hoje. E ele mostrou aos hebreus, que cuidava dos hebreus, mostrou aos hebreus que ia tirá-los de lá com o braço forte, com a mão estendida. E assim Deus os tirou. Porque depois das 10 pragas, sendo a última a morte dos primogênitos, os israelitas saem do Egito. Pois diz o texto a partir do verso 37 do capítulo 12. Os israelitas saíram a pé de Ramessés e foram para Sucote. Eram mais ou menos 600.000 homens, sem contar as mulheres, as crianças e os velhos. Com eles foram muitas outras pessoas e também muitas ovelhas e cabras e muito gado. Os israelitas fizeram pão sem fermento com a massa que havia levado do Egito, pois os egípcios os haviam expulsado do país tão de repente que eles não tinham tido tempo de preparar comida, nem de preparar massa com fermento. Os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. No dia em que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus, o Senhor, saíram do Egito. Essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Ela é dedicada ao Senhor para sempre, como a noite que deverá ser comemorada por todos os israelitas. E a partir desta noite,
Você tem o contexto da libertação, porque se dá o cumprimento da realização da libertação ou a primeira Páscoa. Podemos apresentar para todos os amados as 10 pragas que foram realizadas no Egito pela mão do Senhor, para que o povo do Senhor, que se encontrava escravo há 430 anos, pudesse ser liberto para a glória de Deus e a alegria desse povo que se encontrava cativo. Você se encontra cativo? E você pode dizer não. Mas o Senhor Jesus diz lá em João 8, de 32 a 36, que aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você quiser ser livre, reconheça Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ele libertou os israelitas depois da realização das 10 pragas. Ele quer te libertar através da ação gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Creia em Deus e o reconheça como Senhor e Salvador de sua vida através da ação gloriosa da pessoa de Cristo Jesus, o Filho unigênito de Deus, que foi enviado para salvar todo aquele que nele crê. Que Deus, pois, nos abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.